No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. É um prazer ter todo mundo por aqui acompanhando o nosso Minuto da Unicidade, nosso quadro aqui no YouTube. Você que recebe o áudio pelo WhatsApp e você também que acompanha através do programa de rádio. Estamos na nossa rádio FM 105.9 para a região do interior de São Paulo, Morungaba e adjacências, e também na Rádio Betel, para a região de Jacarepaguá e adjacências, né? Barra, Recreio, enfim. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pelo carinho da amizade. É um prazer sempre poder comunicar com os queridos irmãos. O apóstolo Paulo, ele traz informações muito importantes para que a gente possa analisá-las. Na primeira carta, ou melhor, no primeiro capítulo da carta à igreja de Roma. Logo no começo ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho, no versículo 1, é de Deus, o qual antes prometeu, verso 2, pelos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. O seu filho que nasceu. Para ser filho, tem que nascer. Não é verdade? Declarado filho de Deus em poder. Filho de Deus em quê? Em pessoa, em poder. Filho de Deus. E aí no verso 4, ele diz para a igreja de Roma: declarado. Estou lendo capítulo 1 de Romanos, primeiro capítulo da carta aos Romanos, verso 4. Declarado filho de Deus em quê? Em poder. Por isso que quando você vai estudar as filiações, né? Você vai estudar dentro do hebraísmo, você vai ver que a palavra filho nem sempre está correlacionada a uma questão literal. Filho, nesse caso aqui, tem uma outra conotação. É como se fosse aqui vamos dizer assim, uma figura de linguagem. Por exemplo, eu digo isso no livro Jesus, o único Deus verdadeiro. Quando eu falo das filiações, eu digo uma pessoa no Oriente Médio, principalmente ali em Israel, na Grécia, quando ela era considerada muito sábio, chamava-se filho da sabedoria. Quando era muito rico, filho da riqueza. Reis eram chamados de filho de Deus, né? Os reis eram filhos de Deus. Você chegava lá para o rei, né? O rei falou: então, não, é filho dos deuses. Por quê? Devido ao seu poder, a sua riqueza, o poder que estava nas suas mãos. E Jesus foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados, chamados santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí é uma outra questão que você deve atentar para os originais, que não tem essa vírgula e nem esse edo. E aí a gente fala disso numa outra oportunidade, que aí muda muita coisa, muda o sentido todo da frase, do versículo. Verso 8. Primeiramente, graças dou ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como interessante faço menção de vós. Agora no verso 9, ele diz que o Deus a quem sirvo em espírito no evangelho de seu Filho.
Mas ele começa a carta dizendo que o evangelho é de Deus, o Pai. Veja que se a gente não atentar para essa forma de se expressar e começar a dividir essas questões, esses ofícios que ele está falando aqui do eterno, e começar a dar personificação para cada título que ele fala, vai faltar a pessoa. Estou falando, né, aqui numa hipérbole, né, para que você possa compreender. Então, o filho nasceu na descendência de Davi segundo a carne, um ponto para nós considerarmos no verso 3. O filho não foi enviado para nascer, é filho depois que nasceu. Quando você lê o capítulo 1 de Lucas, ele fala para Maria: por isso o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Ele não disse o filho de Deus vai nascer de você. E aí, quando nós seguimos na carta procurando como uma lupa sobre este tema, nós vamos ler, mais uma vez, ele toca neste assunto na mesma carta, mas é um pouco mais adiante, lá no capítulo 9, a partir do verso 4, ele diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne. Entendeu lá o capítulo 1? Filho de Deus, o filho nasceu segundo a carne, dos quais é Cristo segundo a carne. Capítulo 9, mesmo tema, contextualizando. E aí, para você entender o capítulo 1, nesses ofícios que eu estou falando aqui, ele termina o verso 5 dizendo: o qual, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente, amém. Não estou distorcendo a escritura, não estou lendo: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual, está falando de Cristo, é Deus sobre todos, Deus bendito eternamente. Cristo não somente é Deus, mas é Deus sobre todos. Aí você pega um outro apóstolo do Cristo para dizer o seguinte: e o Filho, que nasceu segundo a carne, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que interessante nós refletirmos sobre este tema. 1 João 5,20, João fala: o Filho de Deus veio, nos deu entendimento. Mas sabe quem é o Filho de Deus? É o verdadeiro Deus, é nesse que nós estamos. A verdadeira identidade do Senhor Jesus. Por isso, a gente está sempre aqui empenhado, com a ajuda de poucas pessoas que têm sentido de Deus, o desejo de nos apoiar, de nos ajudar, de ser colunas desse trabalho aqui. Se não fosse esses irmãos que nos apoiam, nós não estaríamos aqui. Mas a gente continua com os programas de rádio, com o Minuto da Cidade, com, vamos dizer assim, muita dificuldade, e a gente precisa de apoio, tá certo? Eu oro para que Deus toque no seu coração e que você, e uma vez tocado, você nos apoiar, ser também instrumento de bênção e colocar uma pedra nessa edificação aqui que a gente faz diuturnamente com esse propósito. Se você conhece alguém que faz esse tipo de serviço, né, focado na divulgação dessas verdades, também apoie essa pessoa se você puder. Não gosto do Tony, não gosto dele, mas apoie outra pessoa, porque essa mensagem precisa estar de pé, sempre falando, sempre como goteira, diz a Bíblia, como goteira. Deus fala da minha doutrina como goteira. Põe aí no Google aí, pesquisa aí, está lá em Deuteronômio. Vai lá no finalzinho, se não estou equivocado, capítulo 32. Como goteira. Coloca aí na descrição, você que está ouvindo no YouTube, põe esse versículo aí para mim, que quando você colocar, eu vou fixar no primeiro comentário, para deixar lá fixado, para todas as pessoas que leem esse versículo, que entrarem nesse vídeo, vão ver de cara esse versículo. Como goteira, ser chato, para que essa mensagem fique aí, as pessoas entendam de uma vez por todas que só o Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e não há outro além dele. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você. Voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.